Fala pessoal, vai começar aqui mais um Corre Aqui News. Eu sou o Shima, estou ao lado do João Paulo e do Igor, que todos nós fomos para Buenos Aires e estamos de volta. E hoje temos muita coisa legal para falar, hein? Vamos falar do corte que teve para a Maratona de Boston, que foi muito grande. Vamos falar também das inscrições para a Maratona de Sydney, que abriram. Das vagas que esgotaram da São Silvestre. Vamos falar também da dobradinha no Mundial de Atletismo Paralímpico. Falar também das 10 milhas da Garoto. O Wallace Evangelista, que conquistou o bicampeonato na corrida da integração. E, por final, vamos contar aqui as nossas histórias da Maratona de Buenos Aires. Então, João, quiser dar a largada aí para o papo da Maratona de Boston, que, cara, esse corte aí, um pouco absurdo, né? Acho que você vai ter que treinar mais, Shima, porque assim, você já voltou de Buenos Aires aqui já, né, acho que as pessoas já viram, com certeza, nas suas redes, até da própria equipe, mas que você voltou de Buenos Aires com o índice para Boston, pelo menos a princípio, né? A princípio. Esse corte ainda te garantiria para esse momento, mas eu achei, nossa, pesado. Realmente pesado, porque a gente está falando aqui de uma situação na qual as pessoas tiveram... A organização da prova já cortou 5 minutos do índice, né? Então é a primeira vez que a gente tem um corte, que a gente está aplicando o corte sobre o índice novo, né? Que no final das contas é 5 minutos a menos. E veio mais 4 minutos em cima disso. 4 minutos e quanto? 34. 4 minutos e 34, ou seja, a gente está falando de quase 10 minutos em relação aos valores anteriores, aqueles valores de 2 anos atrás, pelo menos, né? E, cara, é realmente muito pesado. Isso mostra que as pessoas têm mais gente tentando esse tipo de prova, né? Aplicando para Boston, mas para você poder aplicar, você precisa ter já o tempo, precisa ter o índice. Então, isso significa que a gente tem também pessoas correndo mais rápido, né? Num primeiro momento. Eu achei muito pesado. E aí, Igor, e você tá longe do índice? Pessoas correndo mais rápido e mais pessoas correndo rápido, né? Eu acho que tá crescendo a corrida, não só aqui, no mundo todo. Não, nessa vida eu não vou ter índice, quem sabe na próxima, nascer diferente aí, treinar mais. Mas não tenho, e eu não tenho nem pretensões. Eu acho legal que tenha tanta gente na busca da performance. Eu busco a minha performance, que não vai chegar a tanto, mas tem muita gente correndo for fun. E eu acho que tem prova para todo tipo de gente. Boston é isso, é performance. Tem muitas provas ao redor do mundo que cara, eu tô for fun, tem provas mais bonitas, provas mais interessantes, diferentes, tem prova do vinho, tem prova de todo tipo, para quem tá pelo for fun, e tem prova dedicada a performance. E eu acho muito legal quando eles fazem isso. Cara, foram aqui, 24.362 pessoas qualificadas. Então... Com o corte. E aí, para ficar claro, o corte. Tem o índice, e eles tiveram que baixar em 4,34 minutos o índice por conta de tantas pessoas que conseguiram esse índice para Boston. Acho que esse é um ponto legal mesmo de explicar, né? De deixar claro o que é esse corte, né? Como o Igor falou. Então, as pessoas já têm que atingir o tempo, né? Mínimo de classificação. A gente está falando aqui só para a gente ter uma ideia, tá? Vamos pegar aqui Vou entregar a idade já? Não, vamos pegar aqui, 40, 44 anos, tá? Então, 40, 44 anos, o corte é de 3 horas e 5. Isso significa que, para o masculino, tá? Então, 3 horas e 5 significa que a pessoa precisa correr uma maratona qualificável para menos de 3 horas e 5. Legal, obteve o índice. Aí tem uma quantidade gigante de pessoas que se classificaram, ou seja, que se qualificaram, tem menos de 3 horas e 5 para uma maratona dentre essas que são elegíveis, vamos dizer assim. E aí só classificou, ou seja, de fato só foram aceitas inscrições que tiveram mais 4 minutos e 34 segundos
rápidos, né? Ou seja, Menos. a pessoa foi menos desse tempo. Então a gente está falando de que, por exemplo, nessa mesma faixa etária, só pessoas com quase sub 3, ou seja, 3 e alguma coisa que foram aceitas para serem inscritas. Óbvio, tem outras maneiras de você correr Boston, né? Você pode pagar uma fortuna numa agência de viagem, numa outra coisa nesse sentido. Tem aquelas outras ações de doação e coisas assim. Ou você é muito rápido, e pelo que a gente está vendo aqui, tem que ser rápido de verdade. Nessa mesa temos um muito rápido. Isso aí. Rápido o suficiente para a Boston. Mas Não, pode terminar, vamos lá João. terminar, que eu ainda Não, que vou eu ia falar falar mais. Manda ver. que algumas coisas. Eu acho que isso demonstra o quanto que o mundo da corrida está crescendo, não só no for fun, mas também na performance. Para ter esse tipo de corte, quer dizer que muitos atletas do mundo estão correndo cada vez mais rápido. O que eu vejo de negativo nisso? O atleta que não está ali batendo na elite, ou que seja de elite, ele vai correr pensando nesse tipo de prova baseado no índice. Então, depois que você corre a prova e você tem o seu tempo oficial, você ainda tem que ficar ali pensando se você vai conseguir o corte do corte. Então, eu não sei se tem alguma maneira, porque eles fazem esse índice baseado nas pessoas que mandam os comprovantes de tempo para eles deduzirem quanto que vai ser o corte daquele ano, que você até mesmo trouxe aí, João, que cada ano teve um tempo diferente. Uhum. Então, eu acho que, não sei se teria uma maneira mais fácil de mandar esse tempo antes, porque você fica o ano inteiro aí esperando. Se você for comparar os meus tempos da prova, eu fiquei por dentro por conta de 25 segundos. Que bom, né, Shima, que você conseguiu fazer Não, esse tema aí. isso se fosse pro ano que vem. Agora eu vou ter que ficar na ansiedade. Você nem sabe Eu se não você sei. qualificou. Exato, porque o meu corte vai ser de 40 anos, vai ser 3 horas. Então, não, 3 e 5. 3 horas e 5. Até todo mundo mandar os tempos oficiais de cada um, esse tempo de 4,34 ele pode subir para 5 e 1. Isso é legal a gente explicar também. Na verdade, o que o Shima conseguiu agora foi que ele se classificou para Boston 2027. Por conta de Isso. 10 dias. Exato. Então, a Maratona de Buenos Aires, a data na qual ela foi realizada só permitiu, não era mais aceito para aplicação para Boston 2026, então esse tempo do Shima, teoricamente, o qualifica para Boston 2027. E aí, a gente usando esse corte que tem agora, então ele conseguiria, porque por alguns segundos aí, por, sei lá, arredondando 30 segundos, ele conseguiria a classificação. Mas a gente não sabe, ou seja, vai viver essa expectativa por um ano para poder entender qual é o corte. Vamos dar um balde de água fria no Shima? Não, né? Reduziram o corte do ano passado para esse em 5 minutos. Se reduzirem do ano de 2026 para 2027 em 5 minutos, você vai ter que correr um pouco mais rápido, ou não? Mas aí a gente tem mais oportunidades no próximo ano para justamente abaixar o tempo e ter mais folga. Eu tenho aqui um tempo que, teoricamente, me classifica. Já classifica. Mas por que Boston quer ser tão rápida ou por que ela é tão rápida? Eu sei do limitador de espaço físico, que eles justificam que a cidade não comporta tanto. E foi através desse limitador que foi se criando esses índices, baixando, e virou um desejo dos atletas que buscam performance. Acho que o importante é que Boston é a maratona mais tradicional do mundo, ainda que a gente ouça falar muito de Nova York, né? Mas ela é disputada, se eu não me engano, desde 1897. Então são muitos e muitos, mais de 100 anos aí de disputa. São 130 edições. Então é uma prova muito tradicional e que foi, digamos assim, foi sendo burilado ao longo do tempo para poder levar aqueles que são de fato mais rápidos. Eu tenho até a evolução aqui, ó, rapidamente, esperamos que seja rapidamente, dos tempos de corte, tá? Do tamanho, a gente tem mais ou menos o tamanho da prova, tá? Em 2021 foi aquela pandemia, né? Então em 2021 só tivemos 20 mil, só a possibilidade de 20 mil pessoas do tamanho da prova. E o tempo de corte foi o maior da história, com 7 minutos e 47 segundos. Então, foi isso. Teve, obviamente, uma redução na possibilidade de participantes, e aí teve 7 minutos e 47.
Depois, 22 e 23, a gente teve uma aplicação baixa por também outros motivos relacionados a isso. No final das contas, todo mundo que foi. E então não tivemos necessariamente um corte. Em 2024, foram 30 mil pessoas possíveis, né? Ou seja, o tamanho da prova cabia 30 mil pessoas. Foi o recorde de aplicações e 5 minutos e 29 segundos de corte. No ano passado, a gente está, na verdade, para a edição desse ano, foi 6 minutos e 51 de corte. E aí a gente vê que para essa que foi anunciada agora, de 4h34, eles pegaram aquele tempo de índice e reduziram 5 minutos. Então a gente está falando aqui de 5 minutos mais os 4 de corte, ou seja, são quase Aumentou. 10 minutos, como eu falei anteriormente. Ou seja, a gente está realmente... Boston está exigindo cada vez mais dos atletas e foram, sei lá... 24. 12 mil pessoas ficaram de fora. 12 mil pessoas muita gente. que tiveram um índice e ficaram de fora. Eu acho isso muito legal porque a gente, como você falou, Igor, a gente tem uma base, né? Então aqueles que correm for fun ou que estão iniciando no mundo de corrida são a base da pirâmide. As pessoas podem, elas precisam continuar correndo para praticar a sua atividade física. Mas aí a gente vai subindo nessa pirâmide à medida em que aqueles elementos relacionados à performance vão aparecendo. E Boston, a gente está dentre os amadores, né? Para poder falar aqui dos amadores, nesse topo da pirâmide. Óbvio que aí tem os profissionais que disputam também, mas eles não estão incluídos dentro dessa situação. E quando você fala em pirâmide, eu achei muito legal quando a gente teve o dia do maratonista aqui na equipe e o Cláudio Castilho fez questão de frisar. Você não é mais corredor porque você é maratonista. E eu acho que se aplica aqui que você não é mais corredor porque você classificou para Boston. Você é corredor ou maratonista tão quanto todos. A base e o topo são iguais. É porque às vezes o ego ele muda as pessoas e não muda nada. Tá todo mundo correndo, é todo mundo corredor e tá todo mundo aí para se divertir. Seja através de se superar ou seja só pela diversão mesmo da corrida. Eu acho que vale esse corte todo porque cria um desejo de você querer correr essa prova por performance, né? Uhum. Então não é uma prova que você só vai lá, se inscreve, vai lá e faz. Tem é gratificante quando você consegue. Mesmo, por exemplo, você me viu lá em Buenos Aires. Mesmo não sabendo o que vai acontecer no futuro, só saber que eu estava com o índice já me deu muita alegria. Então, para quem busca esse tipo de coisa, que nem você falou, Igor, não te faz mais corredor por você correr rápido, todo mundo corre igual. Mas para quem busca esses desafios pessoais e consegue, é muito gratificante você conseguir esse tipo de coisa. Então, eu acho que todos os mundos existem e todos eles fazem parte da corrida. A satisfação, ela vem da meta. Vem da meta e do objetivo. Se a sua meta é fazer sub 3, se você isso. atinge, você tem a mesma satisfação daquele cara que quer terminar a prova. Com certeza. Aquele prazer vai vir na mesma medida para os dois, cada um com a sua meta. Sim. Isso é legal também, porque eu respondi esses dias para uma pessoa que estava interessada em ingressar na Quark para começar a correr, e ela falou que ela não queria uma assessoria que fosse voltada apenas para performance. E quando eu pensei na Quark, eu pensei, putz, pra gente a ideia de performance ou a ideia de diversão está atrelada ao objetivo individual de cada pessoa. Então, assim como a gente tem que respeitar os critérios biológicos nessa individualidade, ou seja, histórico desportivo, histórico de saúde, coisas nesse sentido, a gente tem que levar em consideração muito a ideia do objetivo de cada pessoa, porque a satisfação, o prazer de correr, ele pode estar tanto no, putz, eu consegui fazer os meus 5 primeiros quilômetros, putz, consegui correr 30 minutos direto, putz, eu estou aqui evoluindo, indo para os meus próximos, para minha próxima maior distância ou para o meu melhor tempo nesse sentido, mas ele também pode estar relacionado muito a essa ideia de performance, que é o caso de, por exemplo, quem vai correr Boston, que é o seu caso. Então a gente percebe que encontra, e lá em Buenos Aires, né, no grupo de alunos da Quark, isso ficou bem claro, né, que cada um tinha ali o seu objetivo, cada um tinha as suas aspirações, uns fazer Boston, o Sub 3, outros o RP, outros que foram fazer a sua primeira prova. Então assim, isso é muito legal
E é tudo válido, de fato, são todos corredores, ainda que cada um encontre a sua diversão dentro da corrida de maneiras diferentes. Inclusive, só por ser amigos, né? Quantos corredores estavam lá conosco para poder, não para correr, mas para poder acompanhar os amigos corredores. Né? Eu quero fazer um adendo, você falou início, meio, fim do meu adendo, mas eu vou usar outras palavras. Tô falando muito. Não, você está falando certo. Eu acho que o que é legal que eu já vi muita gente conversando e indagando, não, afirmando que a assessoria esportiva ela tá aí para entregar performance. E eu não concordo com isso. Eu acho que a assessoria tá para te dar um apoio na conquista do seu objetivo e muita gente criando um antagonismo entre assessoria esportiva e running clubs. E, cara, para mim, a assessoria esportiva, depois de Buenos Aires, então, que eu posso falar mais para frente sobre isso, é um running club com uma instrução técnica. Então ela vai além do running club. Eu acho que isso tem que ficar claro, porque muita gente que chega na corrida, quando escuta as pessoas de fora, às vezes até as pessoas do running club falando nesse sentido, ali é para performance, ou às vezes uma experiência ruim de alguém que foi numa assessoria esportiva e acaba verbalizando esse tipo de insatisfação, né? Interpretação que ele tem ali do que seria uma assessoria esportiva, e tem que ficar claro isso, cara, é muito além da performance. E se você não busca performance, eu acredito que não só na Quark, mas em qualquer assessoria esportiva séria, você vai ser acolhido. Sim. E lá é muito além de um treinamento de corrida, é comunidade total, você faz amigos. Eu voltei com muitos amigos de lá, pessoas que eu nunca nem tinha visto, e voltei amigo das pessoas. Então é um ponto de conexão, é um lugar para você confraternizar também, além de buscar os seus objetivos e atingir eles com mais agilidade do que sozinho ou num running club sem instrução técnica nenhuma. Bom, e falando de uma Major para outra, foram abertas as inscrições para o sorteio da Maratona de Sydney no dia 24 de setembro. A prova que vai acontecer o ano que vem, no dia 30 de agosto, abriu para inscrição de sorteio. O que isso significa? Que você pode ir lá, fazer seu cadastro, fazer a inscrição. No dia 17, não? No dia 17 de outubro, o sorteio vai sair e você vai saber se você entrou ou não para a Maratona de Sydney. Correção. O fechamento das inscrições para o sorteio é no dia 17 de outubro. Os resultados serão anunciados no dia 29 de outubro. Corrido pelo Igor. E é isso. Então, eu me inscrevi, tentei. Legal. Tem que tentar tudo. Teve alguma que você não tentou? Não. Tá. Teve alguma que eu entrei? Não também. Tá. Mas só ganha quem tenta. Uma hora você vai ganhar. Uma hora a bola entra. João, então, essa é a nova Major que entrou aí no calendário, que ela é patrocinada pela ASICS. E tá aí dando sucesso, né? O Kipchoge fez a última edição. Tá. O que você acha, Igor, dessa nova Major? Sobre a nova Major? Eu acho sensacional. Eu acho que tem que crescer esse número de Majors, está crescendo o número de atletas, as cidades não comportam tantos atletas num evento só, então se você abre, você pulveriza e acaba que torna viável, até, por exemplo, Londres. Londres é impossível, é igual jogar na Mega Sena para você ser sorteado. Sim. Mas quando você aumenta o leque de majors e as opções, às vezes aquele cara que já correu 1, 2 vezes Londres, ele não vai mais para lá porque agora ele tem outras para correr. E com isso, espalha o calendário e aí as vagas aumentam ali para quem quer correr Londres, por exemplo. Então eu acho muito legal. Dizem aí as más línguas que devem vir mais majors, até por isso que eles não atualizaram a mandala, né? Porque que vai vir mais umas, né? Ganhou uma medalha especial de major, mas ainda não tá naquela mandala de 6. E eles estão falando que não fizeram isso ainda. Isso é os fofoqueiros de plantão, né? Falaram que não, porque deve vir mais majors por aí, para eles fazerem uma mandala só, uma atualização só. Só fofoca, viu? Nada de dados aqui. Só... Essa especulação. Sem citar fontes. Fontes, vozes da minha cabeça. Eu acho que é exatamente isso. Ou seja, é um ajuste daquilo que já estava bem consolidado em relação às majors, mas que precisa democratizar o acesso. Ainda que permaneça difícil, mas você precisa expandir a possibilidade de outras pessoas tornarem esse sonho de participar de uma Major ou de conquistar a mandala
possível. Eu não tenho o dado atualizado, mas, se eu não me engano, são em torno de 600 brasileiros apenas que têm as 6 majors, que têm uma mandala. Então a gente está falando, e aqui na Keep a gente faz, né? A gente fez esse evento ano passado em homenagem a essas pessoas, mas a gente está falando de um número super restrito, que tudo bem, é difícil porque não é apenas aquela qualificação técnica, né? Dentro das majors tem Boston, que já é um problema sério para você participar, mas tem toda uma dinâmica financeira também que é complicada e tal. Então, democratizar isso faz todo sentido, considerando que é um dos esportes que mais cresce no mundo. Aqui no Brasil, vai de vento em popa. Mas para poder mostrar as outras opções, é sempre legal lembrar que, por que a gente fala que é difícil? Porque tem o sorteio, beleza, já tem que contar com a sorte, mas aí você tem a outra possibilidade, que é pacote de agência de turismo, e aí é que também é limitado. Limita por bolso, né? Felizmente ou infelizmente, não é essa questão. E também tem a possibilidade de vagas por caridade, óbvio que além daquelas indicações de patrocinadores e tal, no caso da caridade é uma grana que está indo para a caridade, mas também é uma grana grande que nem todo mundo Eu acho legal acesso. pontuar para a pessoa não achar que a gente está numa bolha aqui. Eu acho que é democrático falando globalmente, né? Não para o brasileiro. Para o brasileiro nunca vai ser democrático. Eu acho que eles podem abrir 150 majors, que ainda vai ser caro para a gente sair do Brasil, viagem internacional, pagar em outra moeda. Para a gente é muito difícil. Mas globalmente falando, o evento ele se torna mais acessível quando você faz isso, porque às vezes não é o financeiro, é porque você não tem acesso mesmo. Você não é sorteado. Esperamos que uma dessas majors... Até Boston parar de reduzir o corte, porque dispersa um pouco mais. Isso, dissipa essa possibilidade. Esperamos que fique mais fácil para os brasileiros, fazendo com que uma das majors esteja pelo menos na América do Sul, né? Quem sabe Buenos Aires aí não seja um candidato, o Rio, não sei, tem várias outras possibilidades. Então, só para falar meus 2 centavos aqui para finalizar meu ponto, eu concordo com vocês que tem que ter mais, mas aí onde que você coloca o limite de quantas vão virar major? Porque aí depois você vai ter uma lista com, sei lá, 15, aí eu acho que perde um pouco de valor de você fazer uma major, então não sei. Pode falar, Igor. Não é que eu ia falar, não sei se um dia vai ter um número fixo, e aí pode ser no sistema de uma entra, outra sai, mas eu acho que se colocar demais, aí perde um pouco o valor. Sendo que podem entrar algumas mais. Vou discordar de você. Eu sei. Eu acho que é uma balança. Então, conforme vai crescendo o número de maratonistas aí no caso, sim, eu acho que tem que ir subindo o número de majors. E eu acho que o limite é o céu. É o céu? É igual você olha para a Fórmula 1, quantas etapas que tem e todas são estrelas, todas brilham. Então, eu não acho que tem que ter um limite. Eu acho que tem que ser escasso. Mas um limite... Eu não vejo por quê. Pra quê? Tem que ter o desejo. Continua tendo o desejo. Mas vai chegar um momento que todas vão ser Londres. Se os corredores continuarem crescendo, aí vai ficar inviável. Então não é mais questão eu vou conseguir, eu vou correr lá. Londres hoje é impossível você correr Londres. Sim. É muita sorte. Acho que é isso. Acho que você definiu bem, Igor, porque não é uma questão de não ter limite, é uma questão de permanecer escasso. Então eu não acho que eles estejam pensando aqui, não, a gente vai limitar com 12, por exemplo, ou a gente vai limitar com 8. Mas eu acho que eles pretendem manter a possibilidade aberta, sempre, de você vai adequando à medida em que o negócio vai crescendo. Talvez uma das possibilidades seja manter, por exemplo, as 6 majors, vamos chamar assim, uma mandala com 6, e você, ao invés de fazer todas, você ganha a mandala com um número X de majors. Então, assim, eu acho que tem várias possibilidades, mas é importante que haja essa adaptação, porque, de fato, agora está muito saturado. Né? Eu acho que esse selo, ele alimenta a economia de muito país. Aí é legal o turismo ativar, porque e também a qualidade das provas daquele país. Porque quando eu tenho no meu país uma major, significa que eu tenho um selo, um padrão a fazer igual. Essa prova tem um padrão altíssimo de qualidade. Cara, as provas ao redor ali, elas vão seguindo aquele nível. Sim. Tá bom que Berlim deu água do balde pra turma, né? Não vamos falar isso pro brasileiro, senão ele fica doido. Mas
vai subindo a régua da região que tem aquela major. Então, quanto mais sobe o padrão de entrega, a segurança, tudo que aquela corrida tem que entregar, né? Então, eu acho que é bom mais majors. Então, eu não discordo de você. Tipo, eu acho que você também está certo. É só um ponto meu de... Quando você tem muito de uma coisa, você acaba perdendo valor. Sim. Essa escassez, né? Então, tudo tem que ser bem estudado para saber quais vão ser as próximas a entrar, bem pensado, para manter esse nível de padrão alto e que nem você falou. É gerar economia na cidade espera. O que eu acho é que não pode virar uma moeda, porque daqui a pouco vai ter lá em Dubai uma maratona. Exatamente. E não dá para correr em Eu 45 graus de calor. A seleção tem que continuar sendo legítima. É pelo mesmo propósito que tornou essas 6, essas 7, continuar sendo escolhidas as próximas, pelo padrão de qualidade, pela a prova em si. Tudo isso tem que ser o selo, não o dinheiro, porque aí o trem fica... Exatamente. É aí que as coisas começam a se perder. Isso. É quando o dinheiro fala mais alto. E falando de coisas inviáveis e difíceis de acontecer, a São Silvestre esgotou todas as suas inscrições em tempo relâmpago. Cara, edição 100 anos, essa é uma que vale fazer, né, João? Você vai correr? Eu vou. Opa, 100ª, né? Eu sempre falo isso quando vamos falar da São Silvestre. Eu tenho uma relação importante com a São Silvestre porque a minha filha nasceu no dia 31 de dezembro e eu estava lá, eu estava inscrito para a prova, deixei de, por alguma razão, falei assim, não vou participar dessa prova, acho que eu tô mal, tô quebrado e tal. No final das contas, no dia antes, eu fiz o meu melhor tempo naquele ano dos 5, dos 6, dos 7 quilômetros. Falei, por que eu não fui buscar o kit? Tô bem. Mas era, acho que já o universo preparando a chegada da minha filha, estava trabalhando na prova e aí ela nasceu. Tive que sair correndo literalmente para poder, né, acompanhar o nascimento dela. Então, para mim é uma prova especial. E no final das contas, né, essa 100ª eu tinha que estar lá. Graças a Deus conseguimos todos, né? Todos inscritos. Você também vai? É lógico, cara. pô. Eu tô ali. Ia Eu ficar vou de pelas fora, beiradas. Você tá ali liderando, eu tô na beirada. Mas eu tenho uma pergunta sobre a São Silvestre. Alguém duvidava que ela ia esgotar assim? Quem duvidava disso? Todo mundo sabia. Todo mundo fala da São Silvestre, da 100ª edição, né? E, cara, ano passado, se não me engano, foram 35 mil. Sim. Sim. Esse ano, 50 mil, esgotados em 6 horas. E pelo que eu ouvi Deu tudo dizer, isso? 6 horas. E tinham 150 mil pessoas no site. Tentando. E caiu o site. Eu acho que a gente dividiu bem, que a gente só falou da parte boa e agora fala da parte ruim. Eu acho que até a parte boa é tudo São Silvestre. A partir de agora, tudo que a gente falar de ruim, eu acho que não tem nada a ver com a São Silvestre. A São Silvestre contratou um serviço, uma plataforma que garantiu tudo para eles e aí a plataforma não entregou. E todo o burburinho que está sendo falado no mercado, de site que cai, de fura-fila, de gente que estava na fila e perdeu o lugar na fila, tudo isso veio por causa da etiqueteria. A etiqueteria foi... Cara, poderia ter escolhido uma etiqueteria melhor? Cara, é a maior etiqueteria de esporte do Brasil. Ela falhou. Ela tinha que ter se preparado melhor para o momento. E não era tão... Nós três aqui que somos bestas sabia que ia acontecer, que tinha muita gente. Todo mundo sabia. Você ficou impressionado com 6 horas. Às vezes as 6 horas foi por causa de infraestrutura ali do site, né? Então, todo mundo sabia. Então, eles sabiam disso. Então, eles se prepararam mal. Falar da prova, ninguém pode falar. Eu acho. Até agora, não. Lá na frente, o percurso... Hidratação, percurso... Tudo deu errado ali, beleza. A São Silvestre falhou. Aqui tem uma certa responsabilidade, mas eu acho que é muito pequena. Eu acho que quem falhou nessa questão dos ingressos foi a etiqueteria, não foi a São Silvestre, não. Mas você não acha que, assim, e sem colocar culpa em ninguém, só trazendo curiosidades, que a etiqueteria se preparou, mas mesmo assim foi muito acesso? Porque eu penso isso quando eu faço as minhas produções de audiovisual, que às vezes a gente tem internet para X usos ou X dias, e mesmo assim às vezes dá problema, e você se prepara para isso. Você não pensa que pode ter dado ali
uma falha de cálculo de quantas pessoas iam entrar simultaneamente? Não, eu tenho certeza que houve uma falha de cálculo. Eu tenho certeza que eles não esperavam esse tanto de gente. Eu tenho certeza. Mas, cara, imagina, você é uma empresa de ticket, você vai pegar a maior corrida da América Latina? Não sei se tem alguma. Depende do ponto de vista, é a maior. Provavelmente é a maior. De participação única ali numa prova única. Você sabe de todo esse buzz que tá rolando. Cara, se prepara para mais. Eu, na minha opinião, se eu tivesse lá, é o meu melhor cliente, onde eu vou me apresentar para o maior mercado, onde eu tô em rede nacional, todo mundo olhando para mim. Agora eu tenho que fazer um negócio. Eu me prepararia. Agora, é isso. Se você for perguntar pro líder lá, ele vai falar, realmente a gente não esperava. Acho assim, ó, tem algumas coisas que são críticas nessa história. Esse processo ele teve coisas boas e coisas ruins. É óbvio que, como eu tenho uma assessoria esportiva, fica suspeito, né? Falar o que eu vou mencionar agora. Mas assim, acho que foi muito legal a São Silvestre, a organização da São Silvestre, pensar naqueles corredores que são das assessorias, porque as assessorias esportivas, elas são uma parcela muito significativa do mercado de corrida no Brasil. Não estou falando da minha, estou falando de todas nós juntas, obviamente. E a maior prova do Brasil, quiçá a maior prova da América do Sul, em termos de participantes num único evento, numa edição tão expressiva, ter sido lembrado, ou seja, a gente como representante de uma parcela muito grande da corrida no Brasil, tendo sido lembrado durante o processo de inscrição, no qual, como assessoria esportiva, você poderia solicitar junto à organização uma cota de vagas, foi muito importante, porque os nossos alunos, os alunos da Quark, conseguiram se inscrever, assim como de várias outras assessorias, conseguiram se inscrever a partir dessa cota. E óbvio que aquelas vagas que não foram ou que não foram devidamente preenchidas nesse processo devem voltar para o mercado de alguma outra maneira. Então, seja numa última rodada de inscrições, ou seja, com alguma outra maneira de acessar uma promoção, algumas coisas assim, com toda certeza essas vagas vão voltar. Mas isso foi uma coisa muito positiva. Eu acho que, falando do mercado de corrida, ter essa possibilidade foi muito legal. Porém, aqui tem um outro ponto. Quantos podcasts, quantos programas, quantas pessoas, expoentes da corrida estavam nessa contagem regressiva, todo mundo nessa apreensão para a abertura dessas inscrições? E aí, era óbvio que iria ser uma disputa gigantesca, a gente sabia disso. E como você bem falou, é a maior tiqueteria do Brasil, também uma das mais importantes, né, aqui no... Eu acho que já saiu até do Brasil, ela já está expandindo. Né, isso que eu ia falar, talvez fora do Brasil também, mas o ponto é que quando você se depara com uma situação na qual você estava na fila e você está chegando ali, e você, quando chega na fila, a sua senha foi invalidada, você vai ter que voltar para o final da fila. Cara, isso aí para mim é uma frustração gigantesca. Fica até difícil, né? Aquelas pessoas que... Vamos pegar a mesma coisa. A gente já fez esse recorte aqui antes. Imagina um show, né? Você tá ali no show, naquela fissura. Putz, vou chegar. E você chega e você vai lá para trás na fila por uma falha técnica. Você perdeu horas ali naquela situação. E aí você vai para trás e no final... provavelmente perdeu a possibilidade de se inscrever. Isso é o tipo de coisa que não poderia acontecer. Acho que o Igor mencionou bem. Putz, olha, na São Silvestre não é um problema da Fundação Casper Libero? Não. É da Vega? Não. É um problema da tiqueteria. Teve um agravante aí, que eu vi hoje de manhã, tava vendo ali as notícias do Corrida no Ar, e eu descobri que tinha um link que você furava a fila. Então. Cara, isso não é sobrecarregado. Não é legal, né? Não é que... Não. Isso não é algo que... eu não pensei, como você colocou. Eu não sabia que ia ter tanta gente. Tudo bem, caiu. Ele pode falar isso. Mas agora, cara, eu tenho um link onde eu furo a fila. Não, aí não dá. É bizarro, né? É loucura. E você ficou sabendo de como que era esse link? Não. Você entrava como prioridade 60+. Eu acho que era esse o esquema. E era liberado. Então, olha aí.
isso aí não é... eu não premeditava que teria... Foi a fofoca que eu ouvi, hein? Não estou falando... Sem citar fontes. Sem citar fontes, Não dá, eu acho que... E eu acho que quando a São Silvestre, ele defendendo mais uma vez a organização, que eu imagino a Casper Libero ou a Vega criou isso, desenvolveu essa forma das assessorias, dos grupos se inscreverem por fora, eles estavam mitigando isso, eles prevendo que teria um estresse. Eles falaram, já que a gente sabe que o João, que é dono da Quark, ele vai trazer muitos alunos, vamos tirar essa turma dali e já vamos disponibilizar para ele, que a gente desestressa a operação no dia. Isso é muitas pessoas, se você colocar todas as assessorias na balança, são, sei lá, 5 mil pessoas aí correndo. Sim. Eu acho que é legal. Tem o ponto negativo daquela pessoa que queria tão quanto o aluno do João participar daquela prova e ali ele fica de fora porque ele não teve esse privilégio, mas ao mesmo tempo dispersa um pouco ali a Só questão. que aí são pessoas que também estão contribuindo com o mundo da corrida, fazendo parte de uma comunidade da corrida. Isso, agora você falou muito bem, concordo 200% com você, porque eles não só correm, eles fazem o mundo da corrida crescer. Eles estão investindo nessa comunidade. Então, sim, eles têm esse privilégio por isso. O 60 mais tem o direito dele. Que vendessem um link que furasse a fila, mas vão cobrar a parte, um valor extra para essa pessoa que está investindo a mais, que vai fazer uma benfeitoria, uma doação que seja. Aí eu acho que é bem legal. Agora, da forma que aconteceu tudo, pareceu despreparo, não sei. Despreparo, não é desleixo, porque com certeza eles estavam estressados. Sim. Acho que não é uma questão de desleixo, acho que é uma questão de, realmente foi mal calculada a situação. Eles podem até se manifestar, e a gente faz questão de trazer aqui, né, para falar o que de fato aconteceu, não sei nem se isso já saiu, mas o fato é que a gente esperava mesmo, estava num frenesi, para usar um termo antigo. Não zoa, não, que a idade que você está na... Estamos aqui no mesmo índice de Boston, só não sou tão rápido, tá? A questão é que todo mundo sabia. Sim. E quando eu olho 150 mil pessoas aplicando, tentando, não me surpreende. Não é um número que me surpreende. Zero. Então, assim, a gente sabia que ia ser desse jeito. E reservar uma cota para as assessorias, reservar uma cota, sei lá, para atender a legislação de que é necessário também dar prioridade para os 60 a mais. Estou supondo, tá? Não tenho essa informação. Mas tudo isso faz parte, porque isso não tirou o direito das outras pessoas, entre aspas, comuns, de participarem. E desde aquele que realmente faz todas as provas e que está fazendo São Silvestre não sei quantos anos, até aqueles que correm de robô, de fantasia e tudo mais, ou pessoas que nunca correm nada no ano e que vão lá participar da São Silvestre. Todo mundo tem direito, né? Isso não é a maneira como você encara a corrida que vai tirar ou te dar direito, mas o fato é que tudo foi contemplado. A vantagem da gente ter conseguido realmente uma cota para aqueles que formam a comunidade da corrida, e veja, não era só assessoria, bastava você ser um grupo esportivo com o CNPJ, ou seja, paga impostos, teoricamente, né? Faz todas as coisas que precisa, mas tinha que ter uma quantidade mínima de solicitação, tinha que ter pelo menos 30 inscritos. Então a gente está falando... Agora, as outras estavam lá, as outras vagas, né? Vou trazer 2 pontos aqui para cutucar aí. Será que não vale ser sorteio a São Silvestre? E 2, será que não vale ter um cartão fidelidade São Silvestre, que você vai pagando uma mensalidade todo mês para chegar no fim do ano, você já tem a tua inscrição garantida? Acho que as pessoas que não gostam, que querem todos os presentes do mundo no kit, agora vão criticar você, Chima. Vai ser cancelado por ela. Cancelado, eu e a Cris vão ser cancelados. O que eu acho, tá? São ideias. São ideias. Quanto se falou sobre a possibilidade de ser sorteio na São Silvestre esse ano, né? No final das contas não foi, mas é uma ideia. No final é uma prova que, assim como as majors, assim como outras, que está sofrendo com essa alta demanda, vamos dizer assim. E com o salto, veja, não é só crítica, pelo contrário, com o salto que houve de qualidade dos anos anteriores para o ano passado, né? Esperamos que... Eu acho que agora, voltando para a corrida, pensa no tamanho do desafio da Vega em executar uma prova para 50 mil. Quantos que é o recorde da Major? A gente estava falando das grandes provas do mundo, é 56, eu acho. Acho que é Londres 55, não é?
Acho que foi Londres. Não, O Nova York bateu depois. Nova York sempre bate. Vários recordes foram um atrás do outro ano passado. Então Esse é ano. 57 mil. A gente está falando de quase uma das maiores provas do mundo. Acontecendo aqui em São Paulo, nas nossas ruas um pouco mais estreitas. Um percurso só de 15 quilômetros e não 42, que dispersa Como mais. dispersar essa turma? Cara, aí eu acho que até às vezes é fisicamente impossível da Vega conseguir o negócio acontecer. Se eles conseguirem, eles merecem um prêmio aí pela execução. Uma falha ali, eu acho que é mais... É menos desesperador, é menos, sei lá, errado a gente criticar ali a execução, porque às vezes fica fisicamente impossível de não haver estresse numa prova de 15 km com 50 mil pessoas. Mas na inscrição não tem perdão, não. Foi erro. Dava pra planejar, né? Eu vou falar mais uma coisa. Eu acho que você trouxe uma coisa, Igor, que lá na frente a gente vai falar disso. Que é o seguinte. Depois que a São Silvestre acontecer, a gente pode fazer o recorte aí, a verdade é essa. Lá na frente a gente vai falar sobre essa situação de dispersão da prova. Então a gente já sabe que, como outras provas, você vai correr ali encaixotado junto com aquelas pessoas que vão largar junto com você, beleza? Então isso todo mundo já sabe. Porque se acontece isso com 35, imagina com 50 mil num percurso de 15 quilômetros. O que vai melhorar, o que vai nos possibilitar isso, foi uma coisa que a gente discutiu sobre a SP-City, por exemplo, várias vezes. Eu lembro que você mencionou, que é aquela história das ondas, da largada. Então, assim, você coloca lá um tempo e as pessoas precisam respeitar esse tempo de conclusão. Esse tempo que é o seu... Tá atrelado ao seu pace. Isso sempre eu até fiz uma brincadeira no grupo da Quara, que ela falou, tô de olho nessas pessoas que vão fazer, estão dizendo que vão correr 1h30 São Silvestre. Porque 1h30 é viável, é viável. Aí, só que você não é uma coisa tão simples, porque a gente está falando de 16 quilômetros num percurso tecnicamente difícil, com muita descida, com muita subida, com curva, com regularidade de piso, ou seja, 15 quilômetros, beleza. O que vai fazer toda a diferença é a maneira como eles vão intervalar ou intercalar uma largada da outra. Que eles vão liberando essas ondas. Isso. Só que aí você vai lá e se inscreve num tempo que não é o seu. Ou seja, veja que não é mais uma coisa que a organização tem poder. Você vai lá e seleciona o tempo que você tem, que você acha que vai fazer. Isso já passa pela educação dos corredores. E aí você seleciona um tempo que você não consegue fazer, que você não tem, pronto, você vai começar a travar todo mundo que está atrás, porque aí vai ficando aquele rastro de pessoas. Então veja que o sucesso desse evento também depende da educação de todo mundo. E lá na frente a gente vai falar, mas a Vega não sei... A gente não, né, que a gente já está antecipando. Mas aí as pessoas vão reclamar, mas não dava para correr na prova. Cara, mas peraí, você selecionou qual tempo? Você seleciona o seu próprio tempo para a gente poder fazer e depois a gente discute se a Vega intercalou da maneira correta ou não essas largadas, né? Mas já aqui antecipando um problema. Bom, próximo podcast a gente fala da educação dos corredores e o tempo de pace, mas tivemos ouro e prata no Mundial Paralímpico Brasileiro. Ricardo Mendonça conquistou o tricampeonato, enquanto Christian Gabriel levou a prata na modalidade 100 metros, classe T37, que o João Paulo ou o Igor vai me falar qual que é essa modalidade. Você tinha... O João Paulo. Já imaginou se eu não tivesse pesquisado isso agora? Isso que você tá aqui, João. Você é o cientista. Não, calma. Não. Eu não tenho artigos publicados. Temos um cérebro não sou. Sou um consumidor da ciência, não sou um cientista. Pronto, eu trouxe. Mas eu e a inteligência artificial trouxemos essa informação. A classe T37 é para atletas com paralisia cerebral que apresentam hemiparesia, ou seja, comprometimento em um lado do corpo, demonstrando grande determinação e superação, que essa é a parte que a inteligência artificial trouxe, mas de técnico não teve nada, mas é isso. E fica aqui só o registro, não é muito o meu dia a dia dentro da corrida, mas eu acho que é o tipo de coisa que a gente tem que trazer e enaltecer muito sempre que for possível, porque os para-atletas eles são fantásticos, são fenomenais, eles conseguem tempos e marcas muito parecidas com os dos atletas
entre aspas, normais. Peço até desculpa se eu estiver usando o termo incorreto aqui. E vou adorar ser corrigido. Mas o fato é que eles são fantásticos, né? E com limitações muitas vezes severas. E o Brasil é uma força, né, do esporte paralímpico mundial. Então, a gente tem um centro de treinamento grande aqui, ou seja, há investimento. Os atletas também são muito comprometidos. Já tive a oportunidade de estar com alguns deles, então é muito legal mesmo. Parabéns. Para mim não tem nada mais bonito do que ver as Paralimpíadas ou qualquer tipo de competição paralímpica, porque esses atletas sofreram ou nasceram com algum problema e você vê as conquistas desses atletas, você vê a felicidade, é muito emocionante. Então, eu apoio cada vez mais. Esse ano eu tive a oportunidade também de ser guia numa prova de 10 km de um atleta cego. E foi um ponto muito marcante na minha vida de corredor. Assim, eu senti uma emoção muito, muito grande de poder estar ajudando um atleta, então, que tenha mais eventos, que tenha mais patrocínio, que as marcas comecem a olhar que o Brasil é referência, assim, nos esportes paralímpicos. Então, meus parabéns aí aos atletas que conseguiram essa marca muito importante. Eu acho que o esporte, ele inspira, né? Ele inspira porque ele é superação, você sai da sua zona de conforto, e aí quando você pega isso e aplica no atleta paralímpico, você está exponencializando todas essas características do esporte. Eles inspiram, eles se superam muito além do atleta comum. Convencional. Então, eu acho que é muito além do que é o esporte, ele vai mais. Então, por isso, eu acho que deve ser enaltecido, exaltado, e o fato do Brasil ser líder fala duas coisas. Primeiro, de duas coisas que eu acho que o brasileiro não gosta de se exaltar. A gente tem uma cultura muito forte de superação, isso está aí claro, e a gente tem um investimento de Estado aí em cima. Quer queira, quer não, ou tá havendo investimento no esporte paralímpico para que isso aconteça. Não é só o esforço, tem que ter a ajuda. A gente sabe muito bem que tem que ter um investimento e que as pessoas não têm esse dinheiro. Então, os dois estão no caminho certo e que sigamos acompanhando. Eu sei que a audiência é muito baixa, ele não é tão plástico quanto o esporte convencional, mas eu acho que vale você assistir, levar a sua família para assistir, é inspirador. Quando você vê ou vivencia uma experiência como você de ser guia, ou de acompanhar mesmo, levar no estádio, numa competição, a seu filho, sua esposa, sua família, as pessoas seus entes queridos, para acompanhar um evento desse, eu acho que é transformador. Sim, então, meus parabéns aí para você, Ricardo, para você, Christian, nas medalhas conquistadas aí no Mundial. E tivemos também a 34ª 10 milhas da Garoto, que teve também a participação de 17 mil corredores, e tivemos a Josiane da Silva, que fez a prova pela primeira vez na elite feminina e saiu de lá vencedora. É muito legal isso aí, né? Primeira vez correndo, primeira vez ganhando. Ela foi terceira colocada na São Silvestre do ano passado. E aí agora ganhou. Primeiro na Garoto. Tá de parabéns, é uma prova aí que é tão democrática, eu acho que é na mesma... A mesma linhagem. Da linha da São Silvestre, onde pegam públicos diversos, não só aquele praticante assíduo da corrida, pega ele também, mas extrapola a bolha da corrida. É um evento bem legal. Estrutura de... Assim, para usar um termo de major, eu vi as fotos da chegada ali, com torcida, arquibancada, bem bonito. Muito bonito, bem organizado. Legal. A Garoto tá de parabéns há muitos anos. Não só financiando essa corrida, né? E eles incentivam também os próprios colaboradores, né? Tem uma premiação para os colaboradores, tem premiação ali, é uma prova que tem premiação também tanto para os atletas. Se não me engano, são a gente trouxe isso aqui num dos podcasts. Para os vencedores, para os colaboradores Garoto, e tem também uma outra, se não me engano, são as pessoas que são da região, porque é a maior prova de corrida do estado do Espírito Santo.
Então, e é um evento com 17 mil pessoas, ou seja, o recorde de participação, mais uma prova mostrando o crescimento da corrida, mostrando o quanto isso está, o quanto o nosso mercado está realmente numa fase espetacular. E isso vai, aqui uma observação à parte do nosso roteiro, vamos dizer assim, quem organiza, se eu não me engano, é a ESCOM. E a ESCOM, que também muito criticada no passado e tal. Eu também já fiz algumas críticas, especialmente depois que o dono, o CEO, vamos chamar assim, da ESCOM atirou para todos os lados, né? Então, mas tá aí, ó, uma das provas mais importantes do calendário nacional. Não ouvi nenhum tipo de reclamação ou observação em relação à baixa qualidade de organização, pelo contrário. E batendo recorde com 17 mil pessoas. Eu espero só que eles tenham ganhado chocolates. Né? Eu aproveito o gancho para exponenciar a qualidade dessas organizadoras que estão se estruturando, estão crescendo, as mais tradicionais, a ESCOM, a Vega, todas elas estão crescendo, se estruturando para entregar esse valor para o corredor. E eu acho que aqui fica a reflexão para o corredor que está chegando, ele não entender o organizador de prova como alguém um abutre que está se enriquecendo às costas dele. É um cara que está conseguindo organizar a corrida e fazer ela acontecer e fazer ela crescer e despertar o desejo em novas pessoas. Porque se esse cara não faz o trabalho dele muito bem feito, ele afugenta novos corredores e trabalha contra a sua função social, que é trazer saúde e bem-estar para a população. Então, meus parabéns para a ESCOM por ter se repaginado, reconstruído como marca e como empresa e hoje entregando eventos de qualidade. Então, parabéns não só para eles, mas para quem está fazendo um bom trabalho ao redor do Brasil, porque é muito importante que esse trabalho seja bem feito e que os corredores, antigos ou novos, respeitem o trabalho e não fiquem pressionando questão de valores, questão de kits, coisas supérfluas que vão além do que é o dever deles, que é entregar uma boa prova com todos aqueles pré-requisitos que entregam segurança para o corredor. E que não é fácil você botar 17 mil pessoas na rua, entregar elas ali com segurança depois das 10 milhas. Muita gente. Bom, também tivemos os 10 quilômetros da Corrida Integração, onde o Wallace Evangelista conquistou seu bicampeonato com um tempo de 29 e 47 segundos. Também tivemos a finalista feminina, Anne Caroline, que venceu com 38 e 21, mas o que ficou mais marcado dessa edição foi que o Wallace, ao terminar, fez a homenagem do Vanderlei Cordeiro do aviãozinho e também finalizou com um abraço com o ídolo. O que vocês acham dessa prova? Eu não conheço muito ela, mas faz parte do calendário brasileiro aí. É uma prova em Campinas, né? Então, também não conheço muito da prova, mas o que eu acho legal é que ela vai mais uma, né? Que está aí se destacando. Esperamos que tenha sido com uma organização também muito boa, mas acho que sim, até porque eu acho que quando você tem a presença do Vanderlei Cordeiro ali para poder abrilhantar, né, o evento, é um ótimo indicador, né? Tá fazendo, é um ótimo indicador. Salvo engano, é uma prova com propósito social para doação de órgãos. Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Mas é uma prova que está crescendo, se estruturando. Esse ano foi a primeira vez que teve os 21 km na prova. Então, é um indicador de sucesso do evento. Então, pelo que eu ouvi dizer também, então, é que ela é uma das melhores provas do interior. Que ela está crescendo muito. Tipo a Gonzaguinha, os 10 quilômetros de Santos, ela está entrando nessa lista aí de provas não tão populares da capital de São Paulo. Os 10 quilômetros, os 10K da tribuna, né? A Gonzaguinha, a gente brinca até entre nós que a Gonzaguinha não é em Santos, a Gonzaguinha é em São Paulo, do Sargento Gonzaguinha, a gente brinca, isso, né? Por isso as duas. Exato. Quis falar das duas. Dos 10K da tribuna, show.
Bom, pessoal, e agora o nosso último tópico aqui, a nossa grandíssima Maratona de Buenos Aires, que João Paulo foi lá assistir a gente, o Igor também correu a prova. Eu assisti. Eu fui comer e vinho, fui comer carne, doce de leite, alfajor, vinho, beber vinho, cerveja, e por acaso tava tendo essa prova. Tava tendo. Exato. Foi isso que Teve aconteceu. atletas, teve vários atletas da Exato. assessoria desse cara que correram a prova também. Mas pra gente não se perder, eu queria começar primeiro falando da organização. Eu queria a opinião de vocês, do que vocês acharam primeiro da retirada de kits do stand lá, e também como que foi a organização, principalmente de você, Igor, que você correu a prova. O que você achou do processo inteiro? Fala da Expo, eu não fui lá. Acho que a Expo, ela acaba trazendo uma curiosidade, né, vamos dizer assim, para os estrangeiros que vão, no nosso caso, que vamos para um outro país participar de uma prova tão importante quanto a Maratona de Buenos Aires, a gente fica naquela expectativa. O que eu acho da Expo, resumidamente, eu não vejo nada demais nessa Expo. A mesma coisa aconteceu na meia maratona do ano passado, e na meia maratona a gente tem até mais participantes do que na maratona. Ela é, no final das contas, uma grande oportunidade ali para você comprar aquelas coisas, né, aquelas pequenas coisas da corrida e tal. Foi manguito, faixa, né, esses acessórios que são... Eu não estou aqui minimizando eles, não. Pelo contrário, são muito importantes. Inclusive, me salvou aqui na meia do ano passado, por causa do frio. Mas o que eu acho é que ela não reúne uma grande coisa, a não ser a loja da Adidas. A loja da Adidas é uma coisa... ocupa um espaço grande, ótimo que seja assim, patrocinadora da prova, tem mais é que ter um espaço, tem mais é que ter o destaque dentro dessa situação, dentro dessa Expo, mas eu não vejo a Expo como uma grande coisa. Em comparação à Maratona do Rio, por exemplo. Exato, em comparação a outras que a gente tem no Brasil. Não acho que foi tudo isso. Por outro lado, a retirada dos kits, a retirada do número de peito, a retirada das camisetas foi super organizada, funciona. Eu que estava retirando kits de vários dos alunos, porque a gente foi na sexta, ao invés de deixar para sábado, onde fatalmente iria ocorrer uma aglomeração maior. Então a gente estava retirando os kits de alguns alunos, e eles ajudaram, eles foram super solícitos, várias pessoas vinham e orientavam. O meu espanhol não é dos melhores ainda por cima, então funcionou super bem. Então o pessoal foi muito solícito. A retirada de kit e da número de peito e camisa, show, foi fantástica. Agora, quando você acessa o anexo, que é essa parte, aí eu não vejo realmente nada demais. E fica só o registro negativo, horas de fila para você conseguir acessar a loja da Adidas, para você conseguir depois pagar, né? Acho que aí depois você pode falar mais, porque eu estive na sexta, a fila tinha mais de uma hora, tinha aluno nosso querendo comprar... Como todos, né? Comprar a jaqueta para poder participar lá no evento. Depois é que aí descobriram que tem nas outras lojas, como aqui teve a da Maratona do Rio, tivemos os agasalhos e os itens da Maratona do Rio aqui na Keep, mas aí as pessoas estavam se matando para ficar lá, então tinha mais de uma hora de fila para você acessar a loja. Então, cara, a loja era linda, mas eu não vejo sentido nesse tipo de coisa. Eu fui para lá e eu fiquei na fila, e eu vou falar os meus relatos do que eu acho que poderia melhorar todo esse processo. Eu acho que na retirada de kits foi fantástico. Eu acho que foi no máximo 5 minutos da retirada do número de peito até a camiseta, para depois você passar para aquele anexo que te levava para a Expo em si. Eu acho que alguns itens, que eu acho que são os itens que foram mais comercializados, que foi a camiseta e o corta-vento, eles já poderiam ter falado isso na inscrição. Igual eles fazem, não sei se são todas as mídias, mas em Berlim foi assim, que você fazia a inscrição e lá você tinha alguns itens que você poderia selecionar. Na retirada do número de peito, você já pegava esses itens. Isso já ia diminuir pelo menos em metade a fila da Adidas, porque todo mundo estava lá, a maioria, creio, para pegar o corta-vento ou a camiseta. Eu acho que se você for ver uma porcentagem de pessoas que compraram tênis ou outro, é bem menor do que esses itens aí. Eu também achei que foi muito, muito pequeno o espaço para ter a loja da Adidas e também o resto da Expo, não sei, porque era dentro daquele prédio, então não teria muito para onde escapar.
Se você conseguisse dividir, fazer a Expo generalizada depois que você passasse, para depois você ir para um terceiro, que fosse a loja da Adidas, eu acho que também é diversificar o espaço um pouco mais. Mas, tirando isso, e não foi dessa maneira, eu fiquei lá por volta de 1h30 na fila, esperando para pegar o corta-vento. Graças a Deus que eu fiquei, porque eu ia me arrepender. E esses são as minhas anotações sobre a organização da Expo em si. Agora, eu acho que minha experiência aqui como comerciante, como alguém que participou de algumas expos, eu acho que o que você falou é sensacional para o comerciante e para o evento que tenha esse agendamento dos itens que eu quero. Eu, Igor, teria comprado o corta-vento se eu tivesse acesso a isso no meu corta-vento, eles iam ter que fazer mais. No meu kit. E aí eles teriam uma previsibilidade do que está vendendo. Eles poderiam botar ali todos os produtos personalizados e aí, esse que vão vender mais, vamos nos preparar para isso. E aí venderiam mais na Expo e venderiam mais nas inscrições. Então isso é sensacional. Eu sei que funciona em outras majors, já acontece. Eu acho que Berlim você pode fazer assim. Então isso aí seria... E é a mesma marca lá. Então não é algo não sabido por eles. Então, mas pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores foi que essa era uma prova que não era totalmente organizada pela Adidas. Era o nome Adidas, mas teve uma outra empresa que fez toda a organização do evento. Às vezes algo de engenharia e de tecnologia que não viabilizou isso. Que não, ou não foi pensado. Tipo, vai todo mundo para lá mesmo, vai todo mundo comprar, deixa do jeito que tá que vai dar certo. E agora a questão da Expo como atração... É desafiador isso, porque o comércio ele está ali, as pessoas vão crescendo e se desenvolvendo como um comércio atrativo para estar ali todo ano presente com os bons produtos para entregar para o corredor. Só que isso é contra o que a gente espera. A gente espera novidade todo ano, a gente quer coisa diferente. E aí fica essa balança onde é difícil, porque... Quem se propõe a não ser a grande marca que vai estar no evento, porque não tem como ainda, o nosso mercado não suporta, eu acho, tantas grandes marcas juntas no mesmo espaço. Acaba que quebra a balança, porque lá nos Estados Unidos, se não me engano, a Maratona de Nova York é da Nike, mas eles abrem para outras grandes marcas estarem lá. Por ser um evento tão grandioso como a Maratona de Nova York, um mercado consumidor tão forte como os Estados Unidos, comporta que isso aconteça. Mas agora na Argentina, na América do Sul, ali eu acho que o nosso mercado não consegue fazer isso acontecer. Não é atrativo para a marca e não é viável economicamente para todas aportarem ali. Aí fica o quê? Uma grande marca e pequenas marcas ali ao redor. As pequenas marcas, elas dão o melhor delas para entregar novidades e grandes experiências para o consumidor quando ele vai chegar ali naquele espaço. Mas ela não tem... É inviável para ela aportar e conseguir se pagar no final uma grande experiência para o corredor. Então, realmente é ali entre a cruz e a espada para fazer algo atrativo ali no dia do evento. E para fazer dar certo, né? Porque, assim, que nem você falou, é um dinheiro que é investido que normalmente você não vê ele em retorno. Não. Mas só falando o que eu acho que poderia acontecer é as ativações das marcas serem mais atrativas para as pessoas quererem participar. Eu sei também que é um investimento alto, que é um número que não volta em compras nem em visibilidade. E aí tem que saber na balança se vale ou não vale a pena. Então, o que você acabou de falar. Puxa de um lado, vai do outro. Mas e a prova, Igor? Agora a prova você fez, né? Fiz. Correndo. Ufa, ainda bem. Correndo, do início ao fim. Enquanto uns queriam fazer sub-3 na prova, a minha meta era terminar inteiro. Então, essa frase tinha que ser completa. Terminar e inteiro. Porque eu nunca tinha feito uma maratona da forma que eu fiz essa, graças ao professor João, e eu queria voltar um pouco no tempo quando ele falou que foi comer alfajor e tomar vinho. Sim, ele tomou muito vinho, comeu muito alfajor, eu concordo, e muita carne, muita comida boa, foi muito legal, mas ele presente e dando a resposta, o respaldo para cada um individualmente, se disponibilizando ao longo de toda a viagem para cada aluno, ele pontuava alguns mais ativos e ele ia atrás
de criar métodos dos não tão ativos se aproximarem dele e ele dar aquele apoio técnico e psicológico para cada um do seu jeito ao longo de toda a viagem, extraordinário. Foi algo que eu já sabia que acontecia, mas eu nunca tinha vivido na primeira pessoa. E é sensacional o trabalho do professor João, da assessoria Quark, e eu imagino que de outras assessorias também seja dessa forma. É muito legal. Se você não tem assessoria esportiva, arrume uma para essas viagens, porque é um viabilizador extraordinário. É aquela diferença que você estava falando anteriormente, né? Do running club e da assessoria esportiva. Isso. Todo o cuidado que a assessoria te traz, não só nas planilhas, mas no individual ali, no teu progresso. E o que eu vi e vivi ali foi algo muito além de uma assessoria e de um professor. Novos amigos, novos vínculos, novas experiências em grupo, desde o dia que eu cheguei para tirar uma foto na Ponte da Mulher em Porto Madeiro, até o dia depois da prova, onde a gente foi confraternizar num restaurante, todo mundo dando risada e celebrando aquela viagem. Foi sensacional. Obrigado. Eu acho que a experiência da prova ela começa quando eu acordo 4h30 da manhã para me encontrar no hotel, para pegar uma van viabilizada pela assessoria mais uma vez, e onde todos se encontram lá para ir para a prova. Aí começa a você enxergar um pouco dos desafios de fazer uma grande prova. A gente foi saindo e passando pelos hotéis e as ruas elas iam fechando no momento que a gente ia. Então, o motorista da van ia passar por uma rua, você sofreu, porque você foi o último a ser pego. Então, a gente chegava numa rua X, aí o cara acabou de fechar. Agora você tem que ir para lá. E quando a gente chegava lá, tinha acabado de fechar outra rua. E a gente ficava dando volta e volta, aí chegava, parava no meio da rua, saía correndo pro hotel da pessoa para puxar ela para a van. Então, isso foi... E não extrapola a organização. A gente poderia ter ido um pouco mais cedo. Tudo poderia ter acontecido de forma melhor, mas é o evento sim que é algo vivo, ele vai se acontecendo conforme vão passando as horas e não tem como você prever tudo. Então ali foi um momento de estresse, mas eu acho que é um estresse que faz parte. Faz parte. Então a gente chegou lá, eu acho que 30 ou 40 minutos depois do combinado no seu hotel, que era o último, e já fomos para a prova, todo mundo ali, uns mais estressados externamente, outros internamente estressados, porque não sabia nem se ia chegar na hora da largada. Conseguimos, chegamos todos para largar no horário correto. Chegamos na largada, zero estresse, fila no banheiro, mas eu já vi filas maiores em outras corridas, então tudo tranquilo. A lama da chuva, então estava difícil de andar, mas ninguém se estressando para chegar. Fomos para a largada, os portões, as ondas ali separadas em várias letras, eu sei lá, eu fiz sub 4, eu estava na letra F, então eu fico imaginando até quando não ia, quase eu acho que ia até letra Z ali, mas beleza, então fui muito bem espaçado, larguei tranquilo, a prova... Toda hora um ponto de hidratação, era alternado água, Gatorade, e eu parei em todos, que lógico, né? Eu só queria terminar e eu tava ali. Então, sensacional, o clima bom, organização muito boa, o percurso muito legal, é um passeio turístico, tanto que no outro dia eu fui fazer aquele city tour lá com ônibus, o pessoal falava para Bel, eu fui ali, eu já fui ali, eu conheci a cidade inteira. Era feito a maratona de novo. Você vai no Boca Juniors, você vai no estádio do Boca, você vai no estádio do River, você vai na Porto Madeiro, você anda a cidade inteira e sempre tem ali, lógico, nas devidas proporções. Eu sei que tem provas no mundo, Nova York, que você vai o percurso inteiro com gente gritando. Ali não é tanto, mas tem bastante gente na rua, tem bandas. No estádio do Boca tem a torcida do Boca gritando para você. Aquela bandinha também, os tambores, né? Muito legal, muito divertido a prova. São bairros diferentes, cultura diferente. Você vê a cultura argentina ali pulsando. É a Europa da América do Sul. Então, sensacional a prova. O que para mim foi traumático foi a última. Para mim pasmem, mas a última descida.
eu acho que no quilômetro 40 ou 41, 41. tem uma descida que meu joelho ali, ele não queria ela. Eu preferia uma subida naquele momento e me deram uma descida que meu joelho tava com medo e eu tava... Única parte ruim da prova. O resto, sensacional. Gostei muito. Ah, um ponto importante, da Adidas. Eles colocavam frases... Eles estudaram muito bem aquela ativação de marketing. Eles colocaram frases em momentos traumáticos. Muito bons. A primeira é um pórtico nos 30 quilômetros, falando do muro. Muito legal. Depois começa frases de, cara, lembre-se quem te trouxe até aqui. Tá fazendo isso pra quem? Pra quem, por quem, Você é foda. tal. Lembre-se do seu treinador, lembre-se seus amigos, da sua família. E, cara, e só em momento crítico da prova, do 30 pra frente, sempre tinha uma palavra de apoio e você se conectava com todas elas. Principalmente lá naquele viaduto embaixo, como se fosse o nosso minhocão, Aham. que era muito longo. Ali foi onde eu, Uma particularmente... ventania também. Uma ventania, uma chuvinha fina, e no 36, 37, num ponto onde se você começa a sabotar a tua mente ali, você vai dar uma quebrada. E vendo um monte de atleta ali começando a parar, se não fosse essas placas Adidas ou a movimentação, Emociona. emociona. Eu Ali emocionei lendo aquilo ali, porque você para, você para, não tá fazendo nada, você vai e pensa naquilo, pô, você vai É. e começa a viajar. Naquele viaduto da largada, ali onde a gente ficou posicionado, inclusive, que é naquela avenida que vem da avenida... Fica do outro lado lá. Faz você a voltinha, né? Você tem naquela pista hípica ali. Sim. E aí tem um viaduto, e aí eles trocaram. Era uma frase, eu não me recordo qual era. E aí depois, na chegada, eles colocaram outra frase. Eles trocaram Ali, né? a faixa. Realmente foi muito legal. A ativação foi fantástica. Eu acho que devido da meia, dos acontecimentos que passaram na meia, eles deram um bom brainstorm aí. Ah, do Pra negócio da Nike, da Nike. legal. Então, não sei se você reparou, mas eu vi um cartaz da Nike. Da Nike. Um só. Não, eu vi a ativação da Saucony. Eu, pessoalmente, eu acho isso muito legal. Eu sei que no Brasil não é bem visto nem pelo Estado, nem pela população. Essa concorrência é Visual, agressiva. Agressiva, não é nem visual. É que às vezes eles fazem... Lá fora é bem mais... E é liberado isso. Eu acho legal. Eu acho fantástico pessoalmente, eu acho legal. Eu sei que é controverso esse assunto. Então, não vejo problema nenhum. Acho que é bom para eles essa briga. Sim. Então, mas realmente não tinha dessa vez e eles também, eu acredito que a Nike já preveu que eles iam estar muito bem preparados para eles, então eu acredito que até houveram algumas ações que eles não precisaram fazer porque a Nike não estava lá. Exatamente. Foi por volta do quilômetro 21, quando tem aquela reta antes de você pegar a virada para entrar pro centro, foi ali que eu vi o único visual vermelho aí, que foi o que a Nike usou na meia, mas... Cara, eu achei a prova muito, muito, muito legal. Foi um percurso que nem você falou, vários momentos ali você olhava, você passava por lugares históricos de Buenos Aires, passava pelos estádios, as ruas, várias retas muito bonitas, que você, pelo menos para mim como corredor, eu amo quando tem muita reta muito longa, porque você consegue concentrar, você consegue esquecer um pouco ali que você tá correndo numa certa velocidade. Então, para mim, o percurso de Buenos Aires foi excelente nesse quesito. Fora que mentiram que ela não era totalmente plana. Não era. E eu fiz uma comparação brincando com você aqui embaixo no treino. A SP City no meu relógio deu 127 de elevação, 130. Essa aí deu 100. Pra mim plano é por volta dos 20 metros. 30. É tipo Meu conceito de plano é diferente. É diferente dos argentinos da Europa do Sul aí, mas... Me enganaram na meia também, mas tudo bem. Então, mas a meia é onde tem menos elevação, porque é a primeira parte. São mais retas. Só tem uma elevação que se considera uma subida, tipo um cavalo da USP, mas... Cara, o que ficou marcado pra mim foi o percurso. Tem um ponto que isso eu acho que eu tenho que falar. Não sei se você reparou na divisão das ruas, que era um gradil, faixa, gradil, faixa, gradil, faixa. Às vezes até caía. Um caiu em cima de mim. Vários caíram em cima de mim. Né? No quilômetro 12, teve o 14, não sei, o vento bateu, caiu e bateu no meu ombro, deu um pulinho pro lado e continuou correndo. Mas e se ele cai um segundo antes
na minha frente, um segundo depois, e pega a pessoa de trás. Então eu acho que esse é um ponto que não sei se foi uma decisão financeira, ou de tempo, ou o que for. Eu acho que se for usar esse tipo de equipamento gradual, eles têm que ser do jeito certo, que é um encaixado no outro, pelo menos ter uma sequência, do que um só faixa, um só, por causa que de um lado tem a base e do outro lado é só para encaixar na outra base. Então um vento forte ali, ele derruba. O que eu mudaria também seria a hidratação. Eu acho que tinha muito isotônico. Eu acho que poderia ter cortado isotônico pela metade e ter colocado mais águas. Como opinião minha de corredor. E nada mais. Foi fantástica essa prova. Pô. Algumas pessoas reclamaram que tinha pouco banheiro durante o percurso, né? Mas eu acho que quem sentiu essa diferença é quem precisou do banheiro, né? Então ainda fica mais... Mas é uma... Mas é um ponto tô aqui de vista. Exato, tô trazendo a informação de quem precisou. Mas eu realmente não esperava nenhum banheiro no percurso. Eu nunca esperei de uma prova. Não, mas aí eu terminei a prova. Não, ao longo da prova eu já imaginava. Bom, eu fui 4 vezes nas árvores. Eu ia falar no banheiro, mas eu não fui. Ao longo da prova, porque eu me hidratei muito, porque eu tava com muito medo de ter cãibra. Não tive cãibra, terminei muito bem, mas eu ia nas árvores. Fui 4 vezes ao longo do percurso, perdi 3 minutos de prova por conta disso. Mas tá bom. A próxima você pega. Isso. Mas eu tava pensando ao longo dessas idas, e as mulheres? A dificuldade que elas têm. Sim. É traumático ali para elas. Faz na roupa. Eu sei que muita gente faz na roupa por causa do tempo mesmo, prefere fazer na roupa, mas para as mulheres é complicado. Era impossível. Se fosse uma mulher no meu lugar, tava enrolada. Era na roupa. Isso porque era número 1, né? Se fosse número ainda 2, tem exato, isso. Né? Tem É um assunto meio, meio complicado. Não, tem gente que faz na roupa também. Mas que faz... Sim. Não, mas tem uns que faz fazem pra aparecer, outros que fazem por fazer mesmo. Uma informação importante para a prova, ou seja, no final a gente está aqui falando sobre eu lembro de um banheiro, e eu vou ser sincero, eu fiz atrás dele porque eu não queria entrar nele, porque não dava Eu tenho um outro ponto sobre organização antes de você falar alguma coisa, desculpa. Uma coisa que eu mudaria, que é a mesma coisa que aconteceu na meia, é que quando você chega na largada, você viu isso também, você tem que andar muito em uma direção para depois voltar na mesma direção. Deu uns 2 quilômetros que eu facilmente, andei pra não? encontrar a turma. Putz, então, morrendo. Na meia e na maratona, mudem isso, façam um acesso mais rápido para a esquerda ali, porque é ali onde eu comecei a sentir muito frio. Dispersão, né? Na dispersão pós... eu acho assim, a dispersão ela faz parte exatamente desse trabalho para você não travar as pessoas antes, mas ela poderia ter... Eu fui até ali o final da dispersão para encontrar você, para encontrar o Rafa e tal, e aí eu vi que é longo e depois para você voltar até o ponto onde nós estávamos não é simples. Mas aí eu acho que tem um estudozinho ali exatamente para que as pessoas consigam não terminar a prova e parar, né? Porque aí tem toda aquela fase de dispersão que você precisa pegar a medalha, hidratação, alguma coisa de alimentação ali e tal, e você vai caminhando. Eu lembro que no ano passado eu até, você vê, né? Paramos em algum momento ali para tirar uma foto. Então, assim, tem que ser uma dispersão um pouco mais longa. Mas às vezes eles podem abrir e dar outros acessos, outras possibilidades. Então, meu único problema com isso é a temperatura. Porque se você for pegar a Maratona do Rio, por exemplo, como comparação, você provavelmente anda mais para chegar até a vila, até o Expo, que faz aquela viradinha. Você termina a prova, vai fazendo a viradinha, você vai indo e chegou. Nessa aí, eu acho que por conta do frio, eu acho que ela foi mais longa, e 2, você realmente passa muito frio para voltar. Então, não sei, é de se estudar aí, porque quando eu cheguei para te encontrar, eu já tava morrendo de frio. Você me viu ali com a manta térmica. Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. Agradeço que a manta térmica foi, como eu já falei, foi o Igor. Depois eu vou te dar um abraço, que você que me salvou. Não comprei foi? 2, toma uma aí, serve para alguém. Eu falei assim, já sei para quem vai ser. Vou comprar, alguém vai ficar com hipotermia. E essa foto foi depois de eu ter devorado um alfajor dado pra... foi um alfajor, meu alfajor, mas tá valendo. Ai, gente, mas pô, a maratona foi muito boa. Então, para finalizar aqui esse nosso episódio, vamos falar um pouco de alguns dos comentários que a gente recebeu
do último episódio. Foi do último episódio, correto? Sim. Então temos a Van RLS. Eu consegui a minha, que deve estar falando da São Silvestre, mas quem não conseguiu merece um lote extra. Pensem a respeito disso e deem uma chance para quem deseja ir. Creio que aqui é a continuação. Não, falar sobre... Não, aqui é... Eu acho que tem a continuação do Certo. comentário dela, será? Devido à altíssima procura pelas inscrições para a 100ª edição da Corrida Internacional da São Silvestre, cujo pico de acesso simultâneo atingiu a marca de 150 mil pessoas, a plataforma de ingressos oficial do evento vem passando por instabilidade desde a abertura da fila. Em função disso, optou-se por paralisar as inscrições até que o sistema seja normalizado. A organização da prova reforça que tem trabalho incessantemente para solucionar tais questões técnicas e pede desculpas pelos inconvenientes gerados à São Silvestre e agradece a compreensão e o interesse na mais tradicional prova de rua do Brasil. Esse foi um comunicado, né? Eu acho que Emitido por ele. Foi um comunicado. E aí depois, na sequência, teve um outro comunicado dizendo que Você pode Esgotou. ler ele. esgotou, né? Eu acho que a questão dos lotes é mais um assunto controverso da corrida. Eu acho que a gente está se desenvolvendo muito rápido e aí as coisas a gente não consegue entender o que é o certo ainda. Às vezes não sabe. Realmente a população, os corredores olham de uma forma controversa, as organizações têm que tomar uma decisão e acabam, às vezes, decidindo da forma que pode ser, que ninguém sabe, equivocada. Porque eu acho que liberar de uma vez, beleza, você bota todo mundo de uma vez e cria uma competição mais leal ali, em tese. Mas quando você divide em lotes, você cria essa outra oportunidade. Criar outro lote, eu acho que extrapola um pouco, porque já tem 50 mil pessoas para correr. Se você botar mais... Eu acho aqui só, assim, é bom lembrar que eu lembro bem, e é bom, eu vou trazer aqui, que o ano passado, foi a primeira da Vega, houve 2 lotes. Houveram... Agora me fugiu. Foram 2 lotes. O primeiro aconteceu, teve uma questão lá, porque era a primeira também da ASICS e tal, no patrocínio da prova, a ASICS estava investindo, né, dinheiro também no esporte paralímpico, e a gente estava no meio das Olimpíadas Paralímpicas do ano passado, e aí eles não conseguiram, eles não iriam liberar a inscrição na São Silvestre por uma questão de patrocínio, e que faz parte, ou seja, quem está patrocinando tem o direito de ter algumas escolhas ali, tem algumas prerrogativas. Mas aí eles liberaram inicialmente um lote e todo mundo criticou, caíram matando, falando, não, que absurdo, tem que liberar de uma vez e tal. Aí agora vem outras pessoas e veja nada contra quem? Essa Van, né? Que não é, aqui eu só estou pegando o gancho dela, não estou fazendo uma crítica a ela. Então, e aí depois teve o segundo lote. Então, não estou fazendo uma crítica, estou trazendo o gancho dela para mostrar que no ano passado as pessoas criticaram um monte por ter lote. Esse ano, como a experiência foi ruim, né, devido a esse excesso, talvez as pessoas quisessem de novo o lote. Veja, informação zero, um achismo. Eu acho que eles vão fazer uma nova abertura exatamente para comercializar essas outras vagas que restaram das assessorias, que nem todo mundo preencheu, essas outras vagas que às vezes no processo de inscrição, até pela instabilidade do sistema, acabou que elas não foram de fato efetivadas por alguma razão, ou por falta de pagamento, e voltou e tal. Então eles não conseguiram dar vazão para todas essas. O que não dá é passar de 50 mil pessoas, porque a gente já está falando de um evento que tem os seus problemas com 35, com 50, vai ficar complicado. Eu acho que essa sobra ela não vai passar de 2 mil. Nem isso. É pouquíssimo. Você pouquíssimo. fazer um anúncio... mais meio que arriscado. dá mais um tiro no pé. Você vai frustrar mais do que agradar. É capaz de ser disponibilizado, né, de outras maneiras, mas eu tenho certeza que algumas vagas aí restam. Cara, se tem uma coisa que é certa é que, de qualquer forma, sempre vai... ponto. Pode Se falar. a organização quiser disponibilizar para Keep Running sortear... Umas 1000 inscrições, estamos aí esperando. A gente pode sortear entre os nossos... Ai, ai. Bom, gente, então a gente fica aqui, mais um Corre Aqui News. Não, cara. É a mesma coisa. É a né? mesma a coisa. Flávia e M. Os comentários são todos sobre a São Silvestre e a dificuldade de adquirir uma inscrição para correr uma das 7 maravilhas da corrida brasileira. É isso. Então, ficamos por aqui.
João, Igor, muito obrigado. Obrigado. Se você ainda não segue a gente, comece a seguir, dá sua curtida, porque tem muita notícia legal pra passar por aqui.